Nós vamos a Belém, capital do Pará, onde a COP30 entra hoje, ou está hoje, no terceiro dia de discussões e debates a respeito do meio ambiente. Pedro Campos está conosco mais uma vez, direto de Belém, com as informações, atualizando as informações da COP30 por aqui, né, Pedro? Boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez. A Rádio Bandeirantes volta a falar aqui da COP30, direto de Belém do Pará. Ao meu lado está o economista Gésner Oliveira, da Gol Associados, que está trazendo para a gente sempre informações ao longo da nossa programação, comentando os assuntos mais importantes que nós temos no momento. Gésner, tua participação aqui, você veio para dar uma palestra na Green Zone para falar sobre o mercado de seguros. Conta um pouquinho para a gente. Exatamente. Primeiro, um grande prazer falar com a Rádio Bandeirantes e a ideia básica é a seguinte: os municípios têm sofrido muito. A gente viu agora no Paraná, a gente viu a tragédia do Rio Grande do Sul, aqui não preciso falar as inúmeras tragédias anunciadas com os extremos climáticos. O que nós queremos fazer, e a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas faz, através do Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros, é criar um mecanismo através do qual o prefeito e o município não tem que sair com o chapéu na mão, pelo amor de Deus, me ajudem. É criar um seguro. Então, se houver uma seca muito severa ou uma enchente, e se ela atingir um determinado parâmetro pré-estabelecido, porque isso também é importante de seguro, Pedro, você deve ter essa experiência, ficar discutindo se o dano foi grande, quanto foi, não precisa nada disso. É um seguro paramétrico. Ficou 90 dias sem chover, paga uma certa quantia. Houve um certo número de milímetros de chuva, paga uma certa quantia. Isso ajuda muito ao município e imediatamente, sem grandes discussões, sem grandes deliberações e, sobretudo, sem ter que ter o chapéu na mão para passar dinheiro, pelo amor de Deus. Isso não quer dizer, é claro, que a ajuda voluntária, a ajuda da União, do Estado, etc., é importante, é claro que é importante, mas os municípios têm que ter essa segurança. Em vários países do mundo isso ocorre e nós queremos trazer para o Brasil, e a pesquisa procura ajudar os municípios com um manual facilitador da implementação desse seguro. Como é que funcionaria esse fundo? Como é que esse recurso ia ser poupado, vamos dizer assim? Da seguinte maneira: uma seguradora que ganha uma licitação pública, etc., ela consegue colocar apólices de seguro. Ou ela vende para o município, é uma opção aí do município, ou então para os munícipes. E aí, com base nessas apólices, ela lança um título no mercado que a legislação brasileira já contempla, que é a letra de risco de seguro. Então você traz dinheiro de fundo filantrópico, traz dinheiro de fundo verde e traz dinheiro de investidor. Agora você vai me perguntar, bom, mas como é que o investidor vai colocar esse dinheiro? Porque se ele vir que o município tem uma boa política contra extremos climáticos, é uma maneira de fazer isso. Por exemplo, seca. Para a seca, nós precisamos independer de São Pedro. Porque não adianta a gente falar, oh meu Deus, tanto tempo que não chove e tal. Nós precisamos fabricar água. E dá para fabricar água a partir do efluente do esgoto doméstico. Aí o ouvinte pode falar, puxa, mas a partir de esgoto? Exatamente, é o ciclo da água. Porque essa água ela pode ser elaborada de forma que ela seja utilizada pela indústria, ela seja usada pela agricultura e, pasmem, também pelo ser humano, desde que ela atenda determinadas características. Alguns países, como Chipre, Israel e outros países, Arábia Saudita, usam também para água potável. No Brasil não precisaria, mas se a gente já atender a agricultura, se a gente já atender a indústria, libera água para o consumo humano. Isso daria muito mais segurança hídrica para os municípios. E haveria várias outras coisas para fazer em relação às enchentes, mas com a água, um projeto dessa natureza funcionaria e poderia ser uma parceria público-privada para fazer isso, para deixar os municípios mais seguros, menos dependentes de São Pedro
e da União. Esse é o economista Gessner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas, também da Gol Associados, conosco aqui, trazendo um pouquinho do que ele trouxe para a COP30. Gessner, sempre um prazer te ouvir aqui na Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Prazer é nosso, é a Rádio Bandeirantes sempre na vanguarda, sempre cobrindo com tanta competência os principais eventos do planeta. Muito obrigado. Estamos ligados no que acontece, a gente volta já ao longo da programação. Valeu, Pedro Campos, conosco direto de Belém, no Pará, na COP30. O Zaidan, nesta quarta-feira, a segurança da COP30, de todas as zonas, os pavilhões, foi reforçada depois de uma confusão danada na Blue Zone, ou Zona Azul, que é uma das áreas de discussões e debates da COP30. É uma área restrita, com acesso bem controlado, porque por ali circulam autoridades, enfim, são as figuras que representam governos, que passam por essa região. E ontem manifestantes, incluindo no grupo indígenas, entraram, protestaram contra alguns pontos ali que envolvem a COP30. Isso gerou muita confusão, teve segurança que ficou ferido, e hoje estava todo mundo debatendo e discutindo efeitos, consequências dessa manifestação, dessa confusão de ontem, inclusive para a imagem do evento aqui no Brasil, mas todo mundo tentando discutir de quem eventualmente pode ter algum tipo de parcela de culpa nessa questão. O governo do Pará, hoje mais cedo, destacou que não interveio na situação, liberou as forças de segurança para não reagirem a qualquer tipo de provocação por parte dos manifestantes, porque entendeu que ali no meio do movimento tinha integrantes do governo envolvido, não presencialmente, mas eventualmente intelectualmente falando, com esse grupo. O governo ainda não se manifestou de forma muito clara e oficial sobre o que aconteceu. Nos bastidores se sabe que o presidente Lula ficou muito irritado com o que se viu ontem à noite em Belém, e alguns ministros lamentaram a situação. O que se colocou é que entre os manifestantes existiam integrantes desse grupo com camisetas do PSOL. O secretário-geral da Presidência da República, o ministro Guilherme Boulos, é do PSOL, a gente sabe, estava ali naquela região, inclusive com os manifestantes antes desse movimento. Ele não se manifestou, ele está quieto. O fato é que, de alguma forma, nos bastidores, politicamente, a coisa deu uma azedada, principalmente nesta quarta-feira, viu, Zaidan? Pois é, Pavec, eles não intervieram e fizeram bem, porque é natural, não há problema que você tenha manifestações. Agora, é claro, né, a manifestação ela pode ser feita de diversas maneiras, mas a existência da manifestação é natural, porque ali você tem um grupo de políticos e de assessores disso e daquilo, e de técnicos, discutindo as questões e sempre falando que estão ali pelo bem do povo, né? Pelo desenvolvimento humano, por mais oportunidades de trabalho, por prosperidade econômica, preservação ambiental, a possibilidade de você reunir preservação ambiental com desenvolvimento econômico, mas sempre em nome do povo. Então, nenhum problema que frações do povo se manifestem, né? Principalmente quando você tem a participação dos que moram lá, vivem lá, e podem ter reivindicações que têm de ser consideradas se de fato é honesto e sincero esse discurso de unir preservação com desenvolvimento econômico. Essas pessoas têm de ser ouvidas. Agora, claro, há maneiras e maneiras, né? E quanto ao Boulos e o PSOL está dividido, né? Há uma decisão em congresso do PSOL de que só a Sônia Guajajara poderia participar do governo por ser um ministério muito específico, que trata especificamente das questões indígenas, mas que ninguém mais do partido aceitaria cargo, para continuar com a ideia de que o PSOL apoiaria o que o governo fizesse, que o partido considerasse correto, e criticaria e seria contra aquilo que considera errado.
Só que isso não aconteceu. A ala majoritária do partido, ela é incondicionalmente governista. E o Boulos faz parte dessa ala incondicionalmente governista. E há aqueles que não são incondicionalmente. E gente de peso, como Erundina, como Sâmia Bonfim, como Glauber Braga, Fernanda Melchiona. Esse pessoal tem peso, são parlamentares importantes, são conhecidos nacionalmente. E eles discordam desse apoio acrítico, desse apoio incondicional do partido ao governo. Enquanto que a ala majoritária, que tem como um de seus integrantes o Boulos, que hoje é ministro, tem outra visão. Não fala, mas claramente apoia incondicionalmente o governo. E aí, nessas situações em que uma parte do partido está em choque com o discurso oficial, o Boulos parece meio paralisado, né? Sem saber o que falar e o que fazer, né, Pavel? Exato. Ele fica meio sem reação ali, né? De um lado e de outro, sem um posicionamento oficial. Numa situação como essa, sem um posicionamento oficial, talvez fosse importante, pelo menos ele se colocar ali nessa questão. Outros ministros se manifestaram, né? Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, falou que o protesto, como você destacou, Zaidan, o protesto é bem-vindo, desde que respeitadas as regras democráticas ali, sem violência. A própria Sônia Guajajara, ela se manifestou, lamentou o fato de ter ocorrido violência, inclusive porque, na visão dela, é um evento, uma oportunidade, inclusive para tratar das questões indígenas, e está sendo tratado das questões indígenas de uma forma clara e muito forte por parte do governo federal. Agora, o Boulos ficar quieto é que não tem como, né? Teria que se manifestar com certeza.